Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este que é o quarto domingo da Quaresma, que nós inclusive chamamos de Domingo de Alegria, dentro do período quaresmal. Hoje a liturgia se reveste da cor rosa, porque nós estamos nos aproximando ainda mais da Páscoa. Para você que não lembra, a Quaresma ela é o tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. Estamos mais próximos. E por esse motivo a primeira leitura de hoje nos traz toda uma nova conotação, o Evangelho também, a segunda leitura também. E nós precisamos, obviamente, trazer essa conotação para a alegria. Especialmente você que assiste esses vídeos para preparar a sua homilia, você que é padre, diácono, enfim, ou você que é ministro da palavra, ou você que é pregador, ou você apenas que está querendo vivenciar melhor a liturgia. Você precisa olhar para as leituras e extrair alegria dentro delas. Vamos olhar juntos a primeira leitura que se encontra lá em 1 Samuel capítulo 16. Diz assim: Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: Enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé, de Belém. Pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: O Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: Estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: Resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: Levanta-te, unge-o é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amados irmãos e irmãs, vamos começar do começo. Vocês sabem que eu gosto aqui de trazer o contexto histórico da leitura. Acho que vocês já são acostumados, espero que vocês gostem, né? Vamos voltar no tempo. Tudo começou com uma sociedade tribal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O povo de Deus, que era um povo nômade, porque, obviamente, se tivesse uma região passando por seca, eles podiam mudar para outro local. Nômade também porque muitos impérios invadiam suas regiões. Então aquele povo, vez ou outra, ficava, em caminho, em movimento, mudando de lugar. Eles começaram a se agrupar em 12 tribos. Tudo isso aí vem pelo seguinte fato, Abraão tem como filho Isaac, Isaac vem Jacó, e aí vemos as 12 tribos, que vêm de Jacó, porque Jacó tinha como, acho que se não me falha a memória, é um apelido dele, que é Israel. Então vem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos. E aí o que acontece? O povo era organizado em tribos. Só que o que acontecia ao redor deles, em regiões, ao redor deles, os povos costumavam ter reis. Ter alguém, uma monarquia, alguém à frente. E aquele povo começou a perceber que diante de ameaças, de invasões, de guerras, enfim, de tudo, era importante que essas 12 tribos elas fossem unidas. E para ter a união era necessário ter um líder. Foi essa a compreensão do povo. Então, nesse momento, o povo se uniu, formou uma monarquia e o primeiro rei não foi Davi. O primeiro rei foi Saul. Então, começa a dinâmica da monarquia. Mas o que aconteceu? Saul morreu. E ao morrer, junto com ele também, morreu seu filho Jonathan, ou seja, aquele que seria a descendência natural, porque no âmbito monárquico fica de pai para filho. Então, o que acontece? Nesse contexto, dessa morte, quem é que vai suceder então Saul? Quem é que vai de fato dar continuidade a essa missão que Saul começou? Era o rei Davi. E na Bíblia aparece para nós 3 tradições sobre Davi. Atenção, são 3 histórias diferentes, tá bom? Primeira história, que aparece a famosa história de Davi e Golias, lá no capítulo 17 de Samuel. Aqui nos conta que de fato Deus olha a valentia de Davi na hora que ele luta com Golias. Tem um segundo relato, que é após esse texto que nós acabamos de ler na Bíblia, que mostra Davi tocando harpa e ele acalmava o rei. É uma segunda história. A terceira foi essa leitura aqui. E aí vamos lá.
O que é que essa leitura quer nos falar sobre Deus? O que é que essa leitura quer nos iluminar? Primeiro, vamos do início, né? Diz aqui, enche o chifre de óleo. Por que o chifre? Amados irmãos e irmãs, o chifre, para o povo antigo, era geralmente usado como um vaso de bebida. Então o chifre era muito naturalmente de se pensar assim. Então, era como se fosse um vaso para a gente hoje. E aí, é para encher esse chifre de óleo, porque ele ia até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, lá em Belém, pois escolheu um rei para mim entre os seus filhos. A gente já pode fazer até duas alusões para outros textos, né? Lembra quando vai falar do tronco de Jessé? Olha, Jessé é o pai de Davi. Belém, e depois a gente lembra que o próprio Cristo nasceu em Belém também. Aqui diz, né, que ele escolheu um rei para ele entre os seus filhos. É Deus quem começa a escolher. Primeira lição que a gente tem aqui agora. A iniciativa é de Deus. Não é de Samuel, não é de Davi, não é de Jessé. A iniciativa é de Deus. É Deus que, em primeiro lugar, toma essa posição de querer. É Deus quem quer primeiro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente passa por desilusões, né? A gente passa por momentos tristes na nossa vida. Que a gente não está muito bem, a gente não está muito feliz, a gente não está isso ou aquilo. Mas a gente precisa fazer um grande esforço, e aí só na oração a gente consegue, de refletir, antes de tudo Deus quis. Por exemplo, às vezes é uma mãe que está meio triste, né? Porque, sei lá, aconteceu alguma coisa em relação aos filhos. Deus quis que você fosse mãe, antes de você ser mãe. A iniciativa é de Deus. Você que é padre, que está assistindo esse vídeo, você pode até estar numa crise do seu ministério, mas lembre-se, foi Deus quem quis primeiro que você fosse padre ou que você fosse diácono. É Deus que em primeiro lugar tem a iniciativa. E aí, quando Samuel chega lá, diz o versículo 6, ele vê Eliabe. Eliabe era o primogênito, ou seja, o primeiro filho de Jessé. E aí, por esse motivo, o primeiro filho sempre era o mais bem visto naquele tempo. Na mesma hora, obviamente, Samuel disse, não, é lógico que vai ser ele, é óbvio que vai ser ele, né? E aí Deus vai e diz assim, primeiro, não é para você olhar pela aparência, nem para a grande estatura, porque eu o rejeitei. Deus, ele não julga segundo os critérios do homem, mas Deus vê, Deus olha o coração. O homem olha as aparências, mas Deus vê o coração. Amados irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção para uma coisa que nos consola. Diante das realidades da nossa vida, às vezes a gente é julgado, a gente às vezes é culpado, às vezes o povo aponta o dedo pra gente, sem nos escutar, sem nos entender, sem se colocar no nosso lugar. A bendita palavra empatia, que é tão na moda, às vezes ela está em escassez, às vezes ela está em extinção. E o que consola é porque tem alguém nesse mundo que me olha não pelo que o povo acha, mas olha o meu interior. E essa pessoa é Deus. Sim, tem hora, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente fala uma coisa sem intenção, mas ninguém nos entende. E as pessoas nos julgam, apontam o dedo, não nos escutam, e mesmo que até possam perceber o que a gente falou, mas não quer compreender, não quer entender, não concorda, não acredita. Com Deus a gente não precisa fazer isso. Porque com Deus é completamente diferente a história. Olha, em primeiro lugar, com Deus eu não preciso nem sequer me justificar, porque Ele já sabe o que eu fiz, o que eu penso, o que eu desejei, qual foi a minha proposta, qual foi a minha ideia, tudo. Amados irmãos e irmãs, nós temos um Deus que nos ama muito, mas muito mesmo. Enquanto as pessoas muitas vezes nos dão bofetadas, nós temos um Deus que nos acolhe, que nos ama e que nos olha além daquilo que os olhos podem ver. Ele olha, inclusive, além dos nossos defeitos, porque Ele observa até a nossa tentativa. Já dizia São João Paulo II, a santidade começa pelo desejo, pela vontade. Ou seja, enquanto todo mundo só olha o pecado que eu caio, Deus ele olha a vontade que eu tive de não pecar. Bonito, não é? E aí, amados irmãos e irmãs, a gente percebe que diz aqui que Jessé fez vir seus 7 filhos. 7 mostra a plenitude, ou seja, a totalidade, aquele que ele considerava como os mais importantes. Mas aí Samuel vai dizer que não era o que Deus queria. Ele vai dizer, estão todos os seus filhos aqui, ele vai dizer que tem o mais novo, ou seja, aquele que ninguém dava nada. O coitado, o escanteado, era Davi. Quando Davi chega, veja, é o mais novo, é o que menos tem experiência, é o que menos tinha jeito, tudo isso. Mas foi esse que Deus escolheu. Deus escolhe aqueles que talvez ninguém queira.
Deus olha de fato aqueles que muitas vezes ninguém dá a mínima. E aí é muito fácil a gente poder lembrar agora do texto de Paulo, né? Quando Paulo vai dizer: Deus escolhe os mais fracos para confundir aqueles que são fortes. Porque aquele que é forte, quando ele vê um grande se levantando, ele automaticamente ele fica com medo, ele se arma, ele se prepara, ele guerreia. Mas quando ele vê alguém fraco, ele diz: isso aí não vai dar em nada, esse pobre coitado. Mas Deus, ele de fato, escolhe os fracos para que os grandes não achem que aquela pessoa tem alguma coisa a dar. É assim que Deus faz. Porque Deus, ele age com uma lógica completamente diferente da lógica humana. Enquanto nós olhamos a aparência, enquanto nós olhamos aquilo que nos agrada, enquanto nós focamos nisso ou naquilo outro, Deus vai muito além, mas muito além. E à luz disso, amados irmãos e irmãs, que eu elevo o nosso olhar para a alegria agora. Nós precisamos ser alegres porque temos um Deus que olha muito além do que nós mesmos podemos enxergar. E no final diz que Samuel vai então ungir Davi. É interessante que naquele tempo se ungia objetos para consagrar ao Senhor. Davi agora é ungido, ele agora pertence a Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, eu falo duas coisas para vocês. Em primeiro lugar, o que esse texto nos fala de conversão. Nós também precisamos mudar o nosso olhar. Olhar para o outro como Deus olha. Né? Olhar para o outro, tentar não julgar pelas aparências, mas julgar conforme Deus. E última coisa importante, lendo a partir de Jesus Cristo, é Cristo esse rei que foi ungido. É Cristo o rei que foi escolhido pelo próprio Pai para poder nos reinar, para poder comandar e governar a nossa vida. Que nós possamos ter essa certeza. Nós temos o Cristo que cuida de nós, que zela por cada um de nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.